Olá pessoal, eu sou Álvaro Guimarães Oliveira e eu quero fazer algumas reflexões sobre o momento econômico atual. Eu vou ser um pouco otimista, que eu acho que está vendo assim um pessimismo exagerado, uma ansiedade muito grande em relação ao que está acontecendo com o novo governo. E eu acho que isso é natural, o processo do novo governo, um time que não se conhecia, que está se conhecendo, está se formando. E está parecendo que está chegando a um ponto aí, onde as coisas vão começar a andar firmemente. Inclusive com essa sinalização do Bolsonaro de começar, a partir de hoje, a receber os chefes de partidos. Então eu queria dizer o seguinte, que a economia brasileira, mesmo você olhando para as reformas, que as reformas ainda terão que ser feitas e deverão ser feitas, mesmo assim, sem analisar só os dados simplesmente economicamente, é uma economia que está prestes a desenvolver. Vamos ver por que eu falo isso. Olha, a inflação está sob controle e existe capacidade ociosa. O que isso significa? Isso significa que você pode investir, né? A capacidade ociosa não vai pressionar a inflação está controlada, então há espaço para investimento e crescimento. Os juros ainda muito altos, apesar da queda, a Selic está em 6,5%. Quanto tem que a economia está prevista crescer? A economia está prevista crescer esse ano menos de 2%. Olha, uma taxa de juros de 6,5% com a economia crescendo menos de 2% é um absurdo. Está muito alta essa taxa de juros. Eu não sei por que essa taxa de juros ainda não baixou ainda. Porque mesmo se você olhar do ponto de vista do mercado externo, de divisas de moeda, né, o Brasil tem reservas da ordem de 380 bilhões de dólares. E com saldo na balança comercial, no balanço de pagamento, que está em mais de 50 bilhões esse ano já. Portanto, eu não vejo porquê, qual a razão de se manter uma taxa Selic de 6,5%. Eu não acho e não vejo porquê. A questão do ciclo. Nós temos uma recessão do ano 2015, 2016, do governo Dilma, aquele famoso governo Dilma, que foi mais, que foi de 6% a 7%, as duas somadas, né? E isso significa o seguinte, significa que nessa recessão as empresas quebraram, muitas empresas quebraram, demitiram muita gente, cortaram custos. E evidentemente essas empresas, principalmente as industriais, né, as empresas do setor industrial, elas estão praticamente preparadas para começar um novo ciclo, porque elas reduziram bastante os custos, demitiram quem devia demitir, e está com o pessoal preparado para começar a crescer. Evidentemente o crescimento inicial não vai afetar a inflação, não vai afetar o preço, porque o pessoal existente vai aguentar um certo crescimento econômico dessas empresas. Então eu vejo isso aí como algo extremamente positivo, que nós temos de um ciclo de recessão e poderemos entrar num ciclo de crescimento. E outra coisa que eu acho muito importante, que eu acho que o Brasil está o povo brasileiro, inclusive os deputados, os congressistas, estão com a cabeça pensando em cortar despesas, não é? Estão realmente, esse pessoal que está fazendo oposição, que foi uma baixaria ontem que eu vi na fala do ministro Paulo Guedes até que foi muito calmo, porque nem todo mundo poderia aceitar o que Paulo Guedes aceitou ontem da cabeça, calmamente como ele aceitou. Eu acho que eu dou parabéns a Paulo Guedes por isso, porque ele aceitou e realmente ele foi áspero algumas vezes, tinha que ser, eu acho que tem que ser, ninguém é de barata, sangue de barata, ele tem que ser mesmo, tem que ser áspero em determinado momento, não tem que aceitar determinadas grosserias. O que revelou é que o Congresso, que a oposição não tem ninguém competente, não tem ninguém que saiba o que esteja falando. Então se demonstrou isso, e mostrou Paulo Guedes, um senhor conhecedor de economia, professor de economia, com absoluto conhecimento da situação econômica do Brasil, e está preparando e fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele vai obter excelente
performance na economia brasileira. Então eu vejo isso tudo positivo. Então eu acredito no crescimento do Brasil. Inclusive essa previsão de 2019 menos de 2%, ela pode voltar a ser até 2% ou mais um pouco do que isso. E realmente no ano seguinte eu tenho a impressão que a economia brasileira vai começar a andar, acelerar um pouco a taxa de crescimento. Eu conto com toda a confiança e esperança em ver esse Brasil crescendo, porque há espaço para isso. Do lado econômico da organização, isso sem falar nas reformas. Se a reforma da Previdência for aprovada, pelo menos aproximadamente o que está se querendo, R$1 trilhão, se a reforma tributária, a desburocratização, se elas funcionarem, eu tenho a impressão que essa economia vai andar e muito bem. E outra coisa, o cenário internacional é atualmente favorável. O cenário internacional está com uma liquidez muito grande. A taxa de juros baixíssima, zero, negativa. A taxa de juros reais negativa na Europa, no Japão, nos Estados Unidos também, entendeu? E eu acho que esses investidores internacionais estão procurando lugares para investir e buscar alta rentabilidade. E o Brasil poderá se apresentar como um país de crescimento e o país onde esses recursos vão buscar os seus esperados rendimentos. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço e espero que eu esteja com a razão. Até a próxima.